A paz do Senhor, meninas. Eu quero agradecer a todas do nosso grupo e venho através desse canal informar que eu tenho muita dificuldade de fazer uma mensagem de 2 minutos e esse meu objetivo. E ontem, de acordo com o nosso propósito de oração, que era para orarmos sobre tratamento espiritual, os nossos sentimentos, que o Senhor nos deu através da nossa amiga, nossa intercessora e missionária Valéria. Eu recorri a ela perguntando o que nós poderíamos apresentarmos como propósito, e ela nos cedeu o que estava no coração de Deus para ela, para que estivéssemos orando pelo nosso lado emocional, pelo equilíbrio emocional. E nesse decorrer de oração que nós fizemos, o Espírito de Deus, ele ministrou muito comigo aquela passagem que está em Isaías 1:17, que fala: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar a causa das viúvas. E o Espírito de Deus, ele me trouxe algumas lembranças sobre o meu abalo, sobre o emocional, e me lembrei de algumas fases da minha vida que eu fiquei muito abalada. E uma delas foi quando eu tive uma experiência assim, muito ruim no meu lado profissional, e eu estava muito abalada. E um dia, no centro de Calçadão de Nova Iguaçu, eu ouvi nitidamente o Espírito de Deus ministrar comigo e falar o meu nome. Foi uma das minhas primeiras experiências assim de forma audível, de ouvir o nome. E o Espírito de Deus ali, ele começou a gerar em mim fortalecimento. Essa lembrança começou a me gerar fortalecimento, fé, e Deus, ele veio me trazer à memória quando, em 2018, eu estava assim numa fase assim, muito complicada, que eu sempre falo isso, é um dos meus testemunhos, e eu fui orar porque eu estava assim, muito abalada emocionalmente, e quando eu dobrei os meus joelhos e acabei de orar, eu fiquei pensando ali sobre o que eu estava passando e recebi uma ligação. E essa ligação, a pessoa, ela me abençoou. Ela foi assim um instrumento de Deus na minha vida. Mas o que eu quero falar? Enquanto eu estava orando, enquanto eu estava clamando ao Senhor em oração, Deus, ele soprou o meu nome para aquela moça. Deus soprou o meu nome. Então eu quero apresentar a você que está com o espírito abalado, com seu emocional abalado. Ore, não deixe de orar. Persevere em oração. É muito fácil falar isso, mas uma vez, pouco tempo, eu conversando com uma amiga, dei uma orientação para ela e falei o que eu estou te falando, passando agora. Continue a orar. Eu botei assim para ela, eu sei que não estou te abençoando, não vou amenizar a sua situação em falar para você orar, mas torne a oração um comprometimento, porque o nosso abalo emocional, o nosso lado psicológico, ele só vai ser sanado em oração, em busca, em resolução, em apresentar ao Senhor a nossa demanda. Eu gosto muito de Isaías, porque Isaías, ele fala muito sobre isso. No capítulo 41, fala sobre isso. Apresentai a vossa demanda ao Senhor e trazei as suas firmes razões. E nós, quando apresentamos a nossa causa ao Senhor e trazemos quem somos, justificamos, apresentamos, é como se fosse um advogado, é um tribunal. Nós apresentamos a Deus. Então eu te convido a apresentar seu estado emocional para o Senhor, porque eu apresentei o meu. E nisso, quando eu apresentei, Deus trouxe a lembrança, várias fases da minha vida, em que eu estava de joelho, mesmo quando eu não queria. Quando eu estava sentada e orando, mesmo quando eu não queria. Porque quando eu não quis, o Senhor, ele foi tão benevolente comigo que eu estava no centro, por 2 ou 3 vezes, no centro da cidade, no centro de Nova Iguaçu, e eu ouvi aquela voz. Então, assim, são coisas que Deus faz e ele é único, ele assim, ele é o Criador. Ele é o nosso grande taumaturgo, ele que faz que nós tenhamos, ele é o nosso grande operador de milagre.
Você que está com seu abalo emocional, se levante em oração. Coloque o seu relógio para despertar em oração. Seja disciplinado em oração, mesmo que você não queira. Porque foi assim que eu tenho vivido até a presente data. Eu coloco o meu relógio para despertar. Porque às vezes eu não quero me ajoelhar, mas ele desperta, aí eu lembro. Porque o Senhor, ele se move, ele vem como um vento e ele recebe as nossas orações. Então, levante-se para que o seu emocional, ele seja assim, levantado. Se levante como a estrutura da sua casa, se levante como filha do reino, se levante como amada do Senhor. Eu quero finalizar com vocês deixando uma passagem que eu gosto muito e que foi para mim em períodos difíceis uma grande base em Deus, que me deu uma grande estrutura. Num dia assim muito difícil para mim, porque nós temos dias difíceis, tá? Nós temos, hoje a gente tem pandemia, tem isolamento, essas situações, sei que não é a mesma coisa, mas eu tô aqui para incentivar e para me incentivar. E num dia assim não muito fácil para mim, o Espírito de Deus, ele me condicionou a abrir a Bíblia. E eu fui lá em Êxodo 19:5. E quando eu comecei a ler, eu cheguei no 5. E estava assim: se diligentemente ouvides a minha voz e atentardes para os meus mandamentos, serei considerada como minha propriedade peculiar, como meu tesouro particular. Se sinta amada, se sinta como um presente de Deus, se sinta filha do Senhor. Porque quando você começar a se sentir filha de Deus, ter essa identidade, todo esse levante, todo esse espírito de abalo emocional, ele vai ser jogado por terra. E eu determino sobre nós que a presença do Espírito Santo venha falar e soprar o seu nome. Receba o ouvir de Deus, o seu nome, porque da mesma forma que Deus fala comigo, falou em vários momentos e me chamou Silvia, que assim seja sobre a sua vida, que ele venha te chamar, que ele venha te chamar pelo nome. Um beijo para vocês e eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando.